Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo 1, eu comecei a falar para vocês o porquê que a gente acredita que a Nossa Senhora foi levada de corpo e alma para o céu. Como eu mencionei já então, né, na aparição dela de Lourdes, ela disse que ela era a Imaculada Conceição. Isso é um dogma que a igreja, né, estava estudando, estava analisando bem a época que esta aparição aconteceu, e parece que foi assim para já resumir o assunto, para já dar o veredito. Enquanto eles estavam confabulando e chegando a esta conclusão, ela mesma se manifestou e disse que ela era a Imaculada Conceição. O que isso significa? Todos nós sabemos, né, que tudo começou, né, com o paraíso, com Adão e Eva, que foram os primeiros seres vivos, digamos assim, o homem e mulher, né, que Deus criou. E que eles, né, por desobediência a Deus, cometeram um pecado que é chamado de pecado original. E a consequência deste pecado, dessa desobediência a Deus, uma das consequências é a morte. Originalmente o ser humano não foi criado para morrer. Por isso que a morte é algo tão triste para nós, por isso que a gente tem medo de morrer, por isso que é algo desconhecido para nós, porque não estava nos planos de Deus. Não era pra gente morrer, era pra gente simplesmente viver sempre, unido a Deus, tudo lindo. Mas a desobediência do homem gerou este impacto que é a morte. E nós temos por herança, como nós todos os seres vivos, né, são, digamos assim, de alguma forma ligados, né, ao primeiro homem, primeira mulher, que a gente sabe que, né, é simbólico, mas simboliza o primeiro homem, primeira mulher, né, o ser vivo. A gente herda este pecado, porque o pecado, sabe, né, vai passando de geração em geração, tudo que uma pessoa faz respinga em outra pessoa, e isso vai passando para frente, vai passando para frente. Então a morte é um preço que o homem paga por essa desobediência a Deus, por esse pecado que o homem cometeu, né, de ato de desobediência. Então todos nós, eu, você, todo mundo, todo ser vivo, nasce com esta manchinha desse pecado. Por isso que a gente morre. É um preço que a gente já vem embutido no pacote, digamos assim. O que acontece? A Nossa Senhora, desde o início, eu acredito, né? Ela já foi sonhada por Deus para ser a mãe de Jesus. E para que, né, ela pudesse gerar Jesus no ventre dela, ela não poderia ter essa mancha desse pecado. Ela teria que ser um ser livre de pecado, livre de mancha, livre de qualquer coisa, para poder abrigar Deus no seio dela. Então foi uma graça que Deus concedeu para Nossa Senhora, foi ela ter sido concebida sem o pecado original. Por isso que diz Imaculada Conceição. Foi concebida sem mácula, sem mancha, não tem mancha. Então, desde o seio do ventre da mãe dela, da Santa Ana, no caso, né? Ela não teve essa mancha desse pecado. Isso foi uma graça que Deus concedeu a ela, porque ela seria a mãe do Salvador. É isso que quer dizer Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem este pecado original. Não tem a ver com parte sexual. O sexo não é pecado. O mau uso do sexo é o que é o pecado. Então ela foi concebida, né, da forma como todos os seres humanos são concebidos. Só que ela não nasceu com essa mancha, porque Deus quis preservar ela porque ela seria a mãe de Jesus. Ela mesma disse isso nessa aparição de Lourdes, que ela era a Imaculada Conceição, que ela tinha sido concebida, então, sem o pecado original. Se ela foi concebida sem o pecado original, ela não precisa passar pela morte. O corpo dela não precisa pagar esse preço deste crime que foi cometido, digamos assim. Então a gente acredita que a Nossa Senhora foi levada pelos anjos de corpo e alma para o céu. O corpo dela não conheceu a corrupção da morte.
É isso que a gente acredita. Eu acredito firmemente nisso, porque se para Deus nada é impossível, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode levar, trazer, não morrer. Ele mesmo diz que muitas pessoas vão ver ele chegar, não vão morrer, não acho que vão pro céu de corpo do jeito que está mesmo. Ele diz isso, né? Que algumas pessoas não vão morrer. Então, por que ele não pode ter concedido isso para a mãe de Jesus, né? Porque a pessoa que é a peça-chave do plano dele para a humanidade. Então, por isso a gente acredita que ela foi levada de corpo e alma pelos anjos para o céu. E outra coisa que agora é uma opinião pessoal minha, do que eu acredito, mais uma prova, digamos assim, de que isso é realmente verdade, é que essas manifestações dela que existem e que tem pelo mundo todo, né? Tantas manifestações durante anos, né? Desde sempre ela se manifestou diversas vezes. E eu acho que é justamente por isso que ela tem esse elo com a Terra, em virtude de ela não ter morrido. Ela não é um espírito, ela está viva, ela tem corpo, tem alma. E como ela foi levada daqui, eu acredito que ela tem ainda essa ligação com a Terra. Por isso que eu acredito que ela pode se manifestar, claro, né, tirando toda a parte do poder de Deus e de ela ser, né, a mãe de Jesus, de com certeza ela tem algum benefício nisso, né, alguma glória nisso. Eu acredito que por isso que ela se manifesta. Porque Jesus deixou bem claro que quando ele vier para a Terra, todo olho humano vai ver. Então essas pessoas, santos ou místicos, né, que têm algum tipo de contato com Jesus, essas pessoas elas têm uma visão, digamos assim, como se fosse uma miragem. Elas não veem Jesus de corpo e alma, elas veem uma aparição, digamos assim. E a Nossa Senhora, ela não é uma aparição, a Nossa Senhora é ela mesma, de corpo, presente. Tanto é que na aparição dela para Catarina de Labouré, que é a da Nossa Senhora das Graças, a Catarina estava apavorada, achando que ela era um fantasma. E ela disse para Catarina: encosta aqui em mim, eu sou viva, eu estou viva. Aí ela deu a mão para Nossa Senhora, encostou na Nossa Senhora. A Nossa Senhora sentou na cadeira, tem até hoje lá na França, a cadeira que a Nossa Senhora sentou dentro da igreja, da capelinha, né, onde a Catarina viveu e morreu, digamos assim, onde foi que a Nossa Senhora apareceu lá na França, né, em Paris. Tá lá a cadeira, a Nossa Senhora sentou na cadeira. Então ela não é um espírito, o espírito não senta, ela tem o corpo dela ainda. Então a morte não poderia corromper o corpo dela. O corpo dela é imaculado, perfeito, que abrigou Jesus no seio dela. Então eu creio firmemente nisso, que ela foi sim levada. Tanto é que é um dos mistérios, né, que a gente contempla no terço, né, dos mistérios gloriosos. O quarto mistério, que é a Assunção de Nossa Senhora ao céu, que é isso que a gente acredita, que ela foi levada de corpo e alma pro céu, né? Não tem relatos na Bíblia do corpo dela ter sido achado, assim como o de Jesus, né? O Jesus, eles colocaram o corpo dele nas faixas, colocaram no sepulcro. Então Jesus morreu, as pessoas viram Jesus morto, e aí colocaram o corpo dele num lugar, e aí após isso o corpo, né, ele ressuscitou daí num corpo glorioso e voltou para junto do Pai. A Nossa Senhora não tem história de ela ter morrido, de terem achado o corpo dela ou algo parecido com isso. Simplesmente ela sumiu, desapareceu. Então a gente crê que ela foi sim levada, né, pro céu de corpo e alma. Ela mesma já disse que ela sim é a Imaculada Conceição, ou seja, ela foi concebida sem esse pecado original, porque foi uma graça que Deus alcançou para ela, porque ela seria a mãe de Jesus. E eu acredito que é por isso então que ela tem esse elo tão forte com a Terra, que ela vem, se manifesta fisicamente, né? E depois volta para junto de Deus. A energia que tem nesses lugares,
se algum dia, né, vocês puderem visitar algum lugar, né, de aparição da Nossa Senhora, tem tantos, Guadalupe, Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, é indescritível, é impossível, mesmo que tu não creia em nada, mesmo que tu não acredite em nada, é impossível tu chegar nestes lugares e não sentir essa energia da Nossa Senhora. Então, ela esteve ali com certeza, ela veio, ela se manifestou com certeza com o corpo dela. Livre de mácula, livre de mancha, livre de pecado, livre de tudo. Eu já tive a graça de visitar alguns lugares, né, onde a Nossa Senhora esteve, e eu sempre pensava, por que será, né, que ela pede para as pessoas irem até esses lugares, né? Porque é um dos pedidos que ela faz, que as pessoas vão em procissão nesses lugares onde ela se manifestou. E eu sempre ficava pensando, por que será que ela quer que a gente vá lá, né? Se ela pode estar conosco em todos os lugares, né? É justamente para isso. É para ter a certeza de que ela esteve ali com certeza. Porque a energia não tem explicação. Não tem explicação. Diz que a energia do nosso corpo, né, do corpo humano, permanece 300 anos ainda. As pessoas que estudam, né, esses fenômenos físicos do corpo, né, diz que a nossa energia ainda permanece por 300 anos nos lugares que a gente esteve, na Terra, no caso, né. Então pensa a energia da Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus. Um ser tão maravilhoso, tão especial, que nos ama tanto. Imagina a força que tem a energia dela. Tu sente algo assim indescritível. Então acho que é para a pessoa ter certeza realmente que é tudo verdade. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu estive, né, num dos lugares onde ela apareceu, que foi esse lugar, inclusive esse da cadeira, né? Tá lá a cadeirinha com estofado de veludo azul. A energia que tu sente, tu tem certeza que é tudo verdade, que com certeza ela se manifestou sim, que ela tem esse elo ainda com a Terra, no caso, né? Que ela pode ficar indo e voltando, conforme o que foi determinado para Deus, para nós, né? Nossa história da nossa salvação. Por isso que ela vem e vai, vem e vai, vem e vai. Eu acredito firmemente nisso. Então, é por isso que a gente crê, né? Que ela foi levada de corpo e alma para o céu, foi coroada como a nossa rainha. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil de alguma forma, né? As informações que eu passo para vocês. Acho bem importante falar, porque com certeza a Nossa Senhora ela tem um papel fundamental na história da salvação humana. Eu tenho certeza que muito em breve todos vão saber disso de alguma forma. Com certeza nós vamos ter essa certeza. Com certeza nós vamos ter essa certeza de que realmente ela faz parte do plano divino, do plano que Deus sonhou desde sempre para a humanidade. Ela vai fazer toda a diferença na história da salvação humana. Tá bem, pessoal? Fiquem com Deus. Se vocês acharem, né, que pode ser útil para alguém saber dessas informações ou compartilhar também, né? Peço que vocês me ajudem, então, a divulgar, tá bem? Muito obrigada. Que a Nossa Senhora cubra vocês com o manto dela. Ela é mãe. Quem sabe, quem tem amor pela sua mãe, com certeza pode ter amor pela Nossa Senhora. Ela é a mãe, ela não quer nada além do nosso bem, da nossa vitória, que a gente esteja junto de Jesus, junto com o Filho dela tão amado. É o que ela sonha para a humanidade. Todos os filhos dela estejam junto com ela e com o Filho dela, nosso irmão, Jesus Cristo, com o Pai dele, que é o Deus Pai. Tá bem? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!